Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, aí, bem-vindos ao curso, né? Vocês já devem ter assistido o meu vídeo de apresentação. Então, hoje a gente começa uma das disciplinas, né, do primeiro módulo do curso, que é a construção de algoritmos e programação, que é talvez uma das disciplinas que vai ser mais importante para vocês. Lógico que todas têm sua importância, mas a disciplina de programação de algoritmos, ela é a base para o restante, né? Para a maioria das coisas que vocês vão fazer e para praticamente todas as coisas que vocês farão como cientistas da computação, tá? Então, é uma ferramenta essencial, saber programar, né? Saber pensar em algoritmos e saber programar. Então, essa primeira aula é uma aula de apresentação da disciplina e introdução à ciência da computação. Eu vou falar como que a disciplina vai funcionar, vou apresentar algumas tópicos históricos aí da computação, depois eu vou deixar um livrinho para vocês, quem quiser saber um pouco sobre a história da computação pode ler o livro, é um livro rápido, curto, e é bem interessante, é gostoso saber da onde que as coisas que a gente está estudando vieram, né? Se eu, por um acaso, parar a gravação por algum motivo, é porque eu estou gravando em casa, né? Por causa da pandemia. E se eu me mexer aqui engraçado, é porque normalmente tem gato aqui andando pelos meus pés, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar. E se eu achar algum errinho na apresentação, eu já paro e vou corrigindo, tá? Então, meu nome é Davi Busato. Minha formação, né? Eu sou bacharel em sistemas de informação, fiz na Unifeob, que é aqui de São João. Eu sou de Vargem, né? Cidade vizinha São João, mas a Unifeob é em São João da Boa Vista. Eu fiz mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de São Carlos. Fiquei lá entre 2008 e 2010. E eu tenho doutorado em biotecnologia. Eu fiz na Universidade de Ribeirão Preto. Eu trabalhei com biologia computacional, né? Ou bioinformática. Para quem precisar conversar comigo, pessoal, exclusivamente eu peço sempre, por favor, me manda e-mail, tá? E-mail, eu confiro e-mail o dia inteiro. Eu prefiro não passar o WhatsApp, porque senão, assim, eu perco o controle do que está acontecendo, tá? Então, às vezes, os alunos acabam confundindo um pouco as coisas e a gente acaba meio que se atrapalhando, tá? Então, por e-mail o contato, tá bom, gente? É o meu nome completo, meu Davi tem um D no final, Buzato, B-U-Z-A-T-T-O, ponto ifsp@gmail.com. Eu tenho e-mail institucional, claro, mas eu não confio muito no e-mail institucional, eu prefiro usar um e-mail específico do Gmail para tratar de coisas da escola, tá bom? Então, pessoal, essa disciplina chama Construção de Algoritmos e Programação de Computadores, claro, né? A gente tem, se tivesse sendo presencial, né, são 6 aulas semanais durante 19 semanas, totalizando 114 aulas semestrais. E nesse semestre, excepcionalmente, a gente vai trabalhar via ERE, né, que é o ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia, tá? O conteúdo da disciplina, ele é rápido de se passar. Vocês provavelmente às vezes terão que assistir o mesmo vídeo mais de uma vez quando tiver dúvida. A gente vai ter plantões semanais para resolução de dúvidas também. Então você pode reassistir o vídeo, tentar entender o que ficou com dificuldade e no plantão depois, se ainda não entendeu, perguntar. Essa disciplina ela é muito direcionada à resolução de exercícios, que é o essencial para aprender a programar. Como qualquer coisa, né? A gente precisa treinar para aprender, treinar para ficar cada vez melhor e para entender o que a gente está fazendo. Então, pessoal, essas 6 aulas semanais, como que eu trabalharia presencialmente, né? Eu normalmente gasto umas 2 aulas para explicar o conteúdo da semana, às vezes até menos, porque durante a aula eu já vou respondendo dúvida, eu vou dando mais exemplos, né? E aqui a gente vai ter um vídeo que vai ser a aula. E depois o restante é dedicado a resolver exercício. Então, tem uma lista de exercícios bem grande que a gente vai fazer. Toda semana vai ter um conjunto de exercícios, principalmente nas primeiras semanas, as listas são um pouco extensas, tá? E na aula eu ia ajudando e auxiliando os alunos na resolução dos exercícios, o que vocês vão ter que fazer agora por vocês, e é lógico, as dúvidas que forem surgindo, vocês vão
me mandando e-mail ou a gente resolve nos plantões semanais, tá? Eu estou dando 3 disciplinas esse semestre, 2 da computação e outro do curso de tecnologia em sistemas para a internet, que é noturno, seria noturno se fosse presencial, né? E esses plantões a gente vai fazer todas as turmas junto, tá? Porque fica mais fácil de organizar. Tudo bem? E outra, pessoal, quaisquer dúvidas que foram aparecendo aí durante o decorrer da disciplina, vocês podem contar comigo, estou sempre à disposição, tá bom? Bem, essa aqui é a logística da disciplina em relação a como ela vai funcionar do ponto de vista de avaliação. Essa equação aqui, essa fórmula para calcular a média, a gente usaria se fosse no método presencial, tá? O que que eu vou fazer, pessoal, na verdade, vai ser uma avaliação bem mais simples que essa aqui. A nota final de vocês vai ser baseada essencialmente nas listas de exercícios. Então, a gente vai ter aí X semanas, X listas de exercícios, acho que vão ser umas 12 ou 13 listas, e a nota de vocês final vai sair daí. Vocês vão ter uma nota de 0 a 10 em cada lista. Depois eu somo todas as notas, divido pela quantidade de listas, vai me dar uma média aritmética simples, tá? Eu só vou explicar para vocês como que seria se fosse presencial, tá? Porque no presencial a gente teria avaliação teórica, a gente teria avaliação no papel, tá? Aqui eu acho meio esquisito da avaliação, mesmo que seja no ambiente virtual de aprendizagem, porque assim, a gente acaba não que exercício vá resolver isso, né? Mas para fazer a avaliação, para correr o risco de vocês trocarem ideia no WhatsApp e cada um responder a mesma coisa, eu prefiro dar os exercícios que vocês vão ter que treinar, tá bom? E se tiver cópia, vai ter cópia de qualquer jeito, né? Então, se fosse no presencial, a gente teria, por exemplo, se vocês tirassem nota 10, nota 8 numa prova, metade da nota vocês teriam já direito a ela. Então, 8 dividido por 2 seria 4. A outra metade, os outros 4, dependeriam da média das listas de exercícios até o ponto daquela prova, dividido por 10. Isso aqui é para ponderar essa parte aqui, né? Essa outra metade. Então, por exemplo, fiz todas as listas, minha média deu 10. Então, essa parte em azul claro aqui seria 10. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes a outra metade da prova, que a gente tinha tirado 8, que era a quarta metade, né? Vezes 1 dá 4. 4 com 4 dá 8. E eu ainda teria um peso associado. Quanto mais provas eu tivesse, mais esse componente aqui apareceria aqui nessa equação, certo? Ele, todo esse aqui, ó, certo? Isso ainda tudo vezes a média de projetos dividido por 10, que iria ponderar o restante de tudo, né? Então, se não fizer projeto nenhum, aqui daria 0, 0 vezes tudo que você fez, 0. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas a gente não vai fazer isso, tá? Risca isso aqui. Nós vamos trabalhar exclusivamente com as listas de exercícios. Então lá, podemos mudar os critérios. Eu já deixei aqui pronto para o ano que vem, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com listas de exercício. O que que a gente vai ver nessa disciplina de construção de algoritmos e programação? Vários termos aqui talvez sejam já familiares a alguns de vocês, que vem aí de um curso técnico, né? Mas uma coisa que eu preciso deixar claro para todo mundo. Esse curso, como qualquer curso de graduação, ele não é feito pensando num aluno que já tem uma bagagem aí, né? Um certo repertório na ciência ou na área que vai ser estudada. Esse curso, pessoal, ele é feito para quem não sabe nada de computação. Então, você não sabe nada, você vai começar do zero aqui com a gente. Quem vem no curso técnico acaba achando o início do curso um pouco tedioso, porque vocês vão rever muitas coisas. Até o segundo módulo, né, o segundo semestre vai ser muito de revisão. Algumas coisas, né, não tudo. Mas algumas coisas serão de revisão, vamos falar assim, uns 30%, tá? Mesmo essa disciplina aqui, o início dela, ela é quase uma revisão para quem já sabe um pouco de programação. Mas depois, a partir aqui de ponteiros, a gente já começa a mudar um pouco o cenário, começa a ver muita coisa nova que provavelmente no técnico e às vezes até em graduações, infelizmente, graduações mais fracas, vamos dizer assim, acabam não se vendo.
tá? O que mais que eu queria falar aqui? Eu acho que é isso. Se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou comentando, tá? Então, conteúdo programático, apresentação da disciplina Introdução à Ciência da Computação, que é o que a gente vai ver hoje. Essa aula aqui eu vou dividir em 3 partes, tá, gente? Uma vai ser essa leitura dos slides e explicação. A outra vai ser explicando para vocês como configurar o ambiente de desenvolvimento que a gente vai usar para a linguagem de programação que a gente vai usar na disciplina no computador de vocês. E a terceira parte vai ser já a parte de mão na massa, né? Mãos à obra e mexer com a programação, tá bom? Então, o nosso conteúdo, primeira aula é isso. Aí a gente começa, né? Entrada e saída padrão, conceito de variáveis, como usar variáveis, operadores aritméticos e precedência desses operadores, estruturas condicionais ou de seleção, estruturas de repetição ou de laço, arrays ou arranjos, né? Uni e multidimensionais. Infelizmente, assim, a gente tem uma mania no Brasil, isso por causa de um background aí das engenharias que começaram a trabalhar com computação aqui no Brasil, em que traduziram esse termo array para vetor, tá? Assim, eu não gosto de usar o termo vetor, vocês vão ver até em literatura, muito comumente, quando se falar de arrays, vocês não sabem ainda o que é um array, mas vocês vão ver, né? Quem vem do técnico sabe. Isso aqui é chamado como vetor. Muitos professores chamam de vetor também. Eu prefiro deixar o vetor quietinho lá na matemática, tá? A não ser que seja alguma coisa na linguagem de programação que realmente represente um vetor lá da matemática, tá? Então eu prefiro, e eu acho o mais correto, usar o termo array ao invés de vetor, tá bom? Mas de novo, vocês vão ver vetor, vamos ver o termo matriz também, quando for um array de 2 dimensões, mas a gente vai manter a ideia de array, tá? Quando chegar no, no assunto, eu vou repetir isso que eu estou falando para vocês. Depois de arrays, funções. Normalmente, pessoal, quem vê linguagem C, que é a linguagem de programação que a gente vai usar, num curso técnico, para aqui em funções, tá? Vê um pouquinho de strings e funções. A gente vai bem além, a gente vai cobrir quase toda a linguagem, quase todas as construções da linguagem e bastante parte da biblioteca dela, tá? Uma parcela boa da API, né, que a gente chama, ou da biblioteca da linguagem. Então, aí a gente começa com ponteiros, que já é um conceito que alguns chamam de avançado. Eu não sei se a gente pode chamar muito bem as coisas de avançado, né? Porque ela está ali na linguagem, né? É um recurso. Então, ponteiros, strings. Strings é tratar caractere, tá certo? Tratar cadeias de caracteres, palavras, frases e assim por diante. Texto. Tipos fundamentais, constantes, conversões explícitas e implícitas de tipos. E o operador sizeof. Estruturas, e definições de tipos, uniões e enumerações, arquivos, strings e redirecionamento, recursividade. Aqui já é uma técnica que vai ser também presente na maioria das disciplinas que virão depois, tá? Para vocês. Funções com argumentos variáveis, ponteiros para estruturas, para ponteiros e para funções, tratamento, manipulação e recuperação de erros. Tá? Alguns tópicos aqui a gente vai passar um pouco mais rápido, mais para vocês saberem que existe. Outros tópicos a gente vai explorar um pouco melhor, tá? Mas até aqui em strings, até em estruturas, a gente vai ter um trabalho bem forte em cima desses conceitos, tá certo? Arquivos também a gente precisa, recursividade também, enfim. Alguns tópicos, a maioria deles vai ser bem trabalhado, tá? Bibliografia, pessoal. Esses livros aqui, eles estão na bibliografia da disciplina, no projeto pedagógico do curso, tá? Eu vou usar como bibliografia principal esse livro aqui, ó, C Programming: A Modern Approach. Esse livro, ele é excepcional. Ele é muito, muito, muito bom. Qual é o problema? Não tem tradução, certo? E tem poucos exemplares na biblioteca para quem quiser emprestar. O que vai acontecer? Eu vou fornecer para vocês alguns pedaços dos capítulos que eu tenho escaneado, tá? Porque eu tenho o livro. E outra coisa, vocês não precisarão de nenhum material
além do que eu vou fornecer para vocês. De novo, que eu sempre falo nas minhas disciplinas, isso não desobriga e isso não desencoraja vocês a irem atrás de outras coisas, tá certo? De mais material ou mesmo dos livros que são a bibliografia da disciplina. Mas entendam, vocês não precisarão consultar livros. Eu vou ensinar tudo o que precisa, tá bom? Não que eu seja o melhor do mundo, não que eu seja o oráculo, né? Que eu conheço tudo, não é isso. Mas eu tento deixar minhas disciplinas autocontidas, tá? Eu não gosto de fazer com que os alunos precisem ficar indo em livro para aprender o conteúdo. Eu acho que é função do professor ensinar o que precisa ser ensinado, né? Então, vamos ver se vocês vão gostar do meu método também, né? Tem gente que começa não gostando, depois passa a gostar. Mas tomara que dê tudo certo, tá bom? Então, pessoal, a gente começa agora, de fato, a disciplina, né? O que se espera de um cientista da computação? Eu vou fazer uma breve introdução sobre a ciência da computação para vocês, não tem a ver diretamente com o conteúdo da disciplina, mas tem a ver com um aspecto mais geral, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? Então, o que se espera do cientista da computação? Que vocês tenham a capacidade de pensar de forma computacional, ou seja, entender os limites da computação. Tem problemas, mais para frente no curso, vocês vão ver que são resolvíveis, né? Que dá para resolver o problema. Só que o tempo para resolver aquele problema, para o computador trabalhar, ele pode ser um tempo hábil, que dá tempo de resolver, ou pode ser que esse tempo, apesar de haver uma solução, eu demore demais para chegar na solução. Então, isso aí é uma área da teoria da computação que a gente estuda mais para frente, tá? E tem problemas que não são resolvíveis por computador. O computador não consegue dar uma resposta, tá? Que é uma outra área da teoria da computação que chama decidibilidade. Depois a gente vai estudar isso também, provavelmente com o professor Breno e comigo, tá? Então, a gente está preocupado em pensar computacionalmente, enxergar esses limites da computação e, principalmente, para a gente trabalhar, né? Quem não for trabalhar com computação a nível de pesquisa ou da computação pela computação, é mapear problemas do mundo real, você trazer um problema no mundo real, normalmente no domínio de negócios, né, que a gente vai implementar sistemas para resolver problemas de empresas, mas não só isso, lógico, né? Eu gosto de problemas não triviais, assim, o arroz com feijão da gente no mercado é desenvolver sistemas, tá? Mas é lógico, tem espaço para o cientista da computação trabalhar em diversas áreas, inclusive em outras áreas do conhecimento aplicando computação. Então, mapeando problemas do mundo real, seja da área que for, para o domínio computacional. Por exemplo, como eu falei no doutorado, no meu doutorado, trabalhei com biologia computacional. Eu mapeava problemas da biologia, da biotecnologia, na verdade, né, mais em específico, que era o programa de pós-graduação que eu fiz o doutorado, para o domínio computacional. Então, tentar resolver problemas da biologia com computação, tá? É, então, aí agora a gente vem nessa essa bendita dessa palavra, né? Algoritmo, né? Que tem sido, que eu não sei se vocês acompanham notícias, acompanham redes sociais, né? Mas muito se fala, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Facebook, o algoritmo do Instagram. Bem, o que é esse bendito desse algoritmo que usam assim de forma tão generalizado e normalmente quem fala nem sabe o que é que está falando, né? Então, se a gente for definir informalmente um algoritmo, a gente pode dizer que ele é um conjunto finito de instruções. Então, eu tenho uma série de instruções que elas estão organizadas e são executadas em ordem lógica e que têm como objetivo resolver um problema. Então, a gente sempre pensa, a gente sempre dá um exemplo, qual seria o algoritmo para eu fazer um bolo, né? Eu tenho que pegar os ingredientes, se eu for listar, né? Receita de um bolo. Eu preciso de farinha, eu preciso de ovo, uma quantidade de farinha, uma quantidade de ovo, uma quantidade de leite, assim por diante, uma quantidade de açúcar. E eu tenho os passos para realizar aquilo. Eu coloco o bolo no forno, depois de um tempo ele fica pronto e está pronto o bolo, né? Mas a gente tem níveis de detalhamento, né? Pode ser que o meu algoritmo para fazer um bolo ele seja um algoritmo assim, que ele
seja pouco detalhado, uma pessoa que nunca fez o bolo talvez sofra ou talvez nem consiga fazer o bolo. Então a gente tem que pensar bem quando a gente vai falar de um determinado algoritmo, qual que é o nível de detalhe que a gente precisa, porque a gente precisa sempre especificar o problema da melhor, é, especificar o problema e especificar a solução da melhor forma possível, tá? E se a gente for pensar na definição de algoritmo do ponto de vista formal, eu trouxe 3 definições aqui para vocês. Uma do dicionário Hallwise e 2 do autor, do Robert Sedgwick, que é, para mim, um dos melhores autores de ciência da computação, de livros de algoritmos e estrutura de dados, né? Então, no dicionário, conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número de etapas. É exatamente o que eu acabei de falar aqui, né? É um conjunto finito de instruções que eles são definidos, né? E na hora que eu executo eles, eles chegam na solução do problema, usando essas etapas. Aí o Sedgwick, lá em 98, ele cunhou, né, ele explica o que é algoritmo dessa seguinte forma. O termo algoritmo é usado na ciência da computação para descrever métodos de solução de problemas que são adequados para a implementação como programas de computador. Então, quando a gente pensar em algoritmo, normalmente a gente está pensando, é lógico, vão ter algoritmos para a gente fazer coisas manuais, mecanicamente em outras disciplinas. Mas quando a gente está pensando em algoritmo, normalmente a gente está pensando em traduzir uma série de instruções, uma série de passos num programa de computador. E em 2011, aí, 13 anos depois de 98, né, o Sedgwick usa um termo mais sucinto ainda para falar de algoritmos, né? São métodos para resolver problemas que são adequados para a implementação em computador, tá bom? Bem, entendemos mais ou menos o que é algoritmo. A gente só vai começar a entender de fato quando a gente começar a programar, tá? Agora eu vou falar, pessoal, bem rápido. Eu não vou ficar lendo essas tabelas sobre o histórico da ciência da computação. O que eu recomendo, caso vocês queiram, né? No Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, eu vou deixar um livro disponível para vocês, que ele é de acesso livre, tá? Ele é gratuito, em que vocês podem ler sobre a história da ciência da computação. Essas tabelas aqui eu retirei de lá, tá bom? O autor ele fez um levantamento aí desde lá da pré-história não, né? Perdão, né? 4.000 anos antes de Cristo, não é pré-história de forma alguma. É, desde lá de 4.000 anos antes de Cristo até os dias atuais sobre as coisas importantes que foram acontecendo, que foram documentadas, né, na humanidade, né, para chegar na computação, tá? Então, que são, eu deixei, eu acredito que eu tenha removido até alguns e eu deixei os principais, né? Então, a gente depende de eletricidade. Ah lá, o Leibniz em 673, ele desenvolveu o primeiro dispositivo de cálculo, né, mecânico e assim por diante. Depois vocês vão dar uma olhada nisso aqui, tá bom, gente? Eu não vou ficar lendo não, senão a gente vai demorar muito, tá? O que que é importante para a gente? Em 1936 foi o ano-chave, onde se vislumbrou o programa armazenado, que é um conceito importantíssimo para a gente. Já já eu vou falar de computador, né, e vou recuperar esse assunto. A criação do cálculo lambda pelo Alonzo Church, ou lambda cálculos, né, que é em inglês, que é o termo que normalmente a gente vê, e a computabilidade e a máquina de Turing, que são definidas por Alan Turing. Então, isso aqui, pessoal, é o alicerce da computação moderna, né, do computador em si. São as coisas que permitiram formalizar, né, lógico, de modo formal, o que é a computação, e em cima disso as máquinas foram sendo construídas, né? Várias tentativas, vários erros, até se chegar em algo que seria o ideal ou melhor, né? Então aqui tem mais um pouco de história, tá certo? Algumas imagens aqui de computadores antigos, né? Que é o Z1, né? O Z1, Z2, Z3, e o Colossus, já do Alan Turing, né? Esse que, se eu não me engano, foi aquele que usou para decifrar a Enigma, né? Que era aquela máquina dos nazistas que eles usavam para cifrar a mensagem, né? Para criptografar mensagens. O Mark I já é um projeto da IBM de 44, 45 Z4 do Konrad Zuse.
Aí o ENIAC, esse computador ENIAC, que é um dos mais famosos, né, que dizem muito, que falam muito dele, né, quando vai falar de início de computação, história de computação, ele era um computador decimal e trabalhava com a base de 0 a 9. Então, isso aí faz com que seja difícil programar um equipamento desse, né? Projetar um equipamento desse. Olha lá, olha lá. Primeiro computador em larga escala, primeiro computador eletrônico em larga escala de propósito geral, né? Ele era digital, só que ele era digital por 10 símbolos, né? A gente vê que isso é um problema para construir o computador. A gente vai ver, e você já deve ter ouvido de binário, né? Ah, o computador ele entende binário, não sei o quê. Depois a gente vai ver o que são essas coisas for melhor, né? Mas hoje em dia os computadores são binários, não são decimais, né? Não se usam 10 tipos de sinais, né? Mas sim dois tipos, 0 e 1, né? Continuando, né? Depois vocês olham isso aqui com calma. Eu não vou ficar é, é, falando muito, tá? E aí a gente vem para começando a entrar na ciência da computação, né? Pensar como um cientista da computação. O que que a gente vai estar sempre, normalmente, na maioria das vezes, o que que a gente vai estar preocupado, pessoal? Em descrever problemas de um determinado domínio do mundo real ou até de outra ciência e jogar eles para dentro da computação. Então, olha só, deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Quais tipos de conhecimento que a gente tem, né? A gente pode pensar em duas formas. A forma declarativa, onde eu defino alguma coisa. Então, por exemplo, olha só. A raiz quadrada de x é igual a y. O que isso implica? Isso implica que, se eu elevar y ao quadrado, eu tenho x, não é verdade? É ou não é? Que número que está aqui, que eu multiplico ele por ele mesmo, dá y. É a mesma coisa que eu elevar y ao quadrado e vai dar esse valor. A regrinha lá, né? A álgebra, né? Eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui. Corta a raiz, é isso? Fica y ao quadrado igual a x. Isso aqui, lógico, para y maior ou igual a zero, né? Porque raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais, né? É um número complexo. E, em contrapartida ao declarativo, que eu defino aqui, eu dou uma regra, né? O imperativo é como fazer algo. Como que eu faria esse cálculo, né? A gente pode ir chutando, concorda? Vai chutando um x e vendo se ao elevar ele ao quadrado, eu chego em y. Concorda? Porque eu tenho que elevar o x ao quadrado para remover a raiz, não é isso? Para ver qual y que eu dou. Qual y que eu tenho, né? Para falar que é o y que eu estou procurando. Uma forma de fazer isso, um método para fazer isso é o seguinte, olha só. Escolhe um valor para y. Escolhe um valor, então eu quero calcular a raiz de 128. Será que tem raiz quadrada de 128? Vamos pensar no 4, só para simplificar. Escolhe um valor. Eu não sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Põe um número qualquer. 1. Se o 1 ao quadrado é próximo de x, do que eu estou procurando, ou seja, então o 1, o 4 que é o que eu estou procurando, se o 1 ao quadrado chega perto do 4, então eu paro, ou é aproximado, né? Caso contrário, não é. 1 ao quadrado é 1, está longe ainda do 4, né? O que eu posso fazer? Eu posso ir aumentando um pouquinho ou usar essa formuletinha aqui, né? Essa fórmula pequenininha aqui que eu faço. Eu pego o valor do y que eu escolhi, que era 1, somo com 4 dividido por 1, isso aqui vai dar 5, divido por 2 vai dar 2,5 e faço de novo. Repita. Elevo 2,5 ao quadrado, vejo se chegou perto do 4 que eu estou procurando. Se chegou, se está numa precisão que para mim me satisfaz, beleza, está pronto. Não, eu quero melhorar ainda mais. Então, eu continuo. Eu tenho um y 2,5 agora. 2,5 mais 4 dividido por 2,5, que vai dar um pouquinho mais que 2, não é isso? Dividido por 2. Aqui vai dar um 4, 2,5
mais 2 vai dar 4,5 dividido por 2. Estão vendo que o número está aumentando um pouquinho aos poucos e vai tentando chegar aqui. Isso aqui é um método que normalmente ele vai convergir, ele vai chegar na solução. E a gente vai ver como fazer isso, não como linguagem de programação em si, mas com uma ferramenta que vocês devem conhecer, que é o Microsoft Excel, que é só como exemplo, tá bom, pessoal? A gente não vai usar o Excel nessa disciplina, tá? Então, como que a gente automatiza essa receita, né? Esses passos que eu preciso realizar? É usando um computador de programa. Opa, perdão, falei besteira. Como automatizar essa receita, né? Então, eu poderia pensar em duas alternativas. Um computador de programa fixo, eu vou ter que projetar um circuito que faça exatamente aquilo ali que foi descrito. Eu forneço um número por circuito, ele vai ficar fazendo aquela repetição até ele chegar próximo da resposta que eu quero. Então, eu tenho que ir lá projetar um conjunto de circuitos para resolver apenas um tipo de problema. Então, um exemplo, aquela calculadorinha simples de bolso que a gente tem, aquela bem vagabundinha de 1,99. Aquilo lá é um computador de programa fixo, ele só faz aquilo, tá? Só que qual que é o grande lance, né? Qual que é o grande estrelismo aí do computador que a gente conhece, né? Que a gente fala do computador. O computador, pessoal, ele é um computador de programa armazenado. Por quê? O circuito, as peças, como ele é construído, a forma que elas funcionam num computador ou num smartphone, hoje em dia, né? Hoje em dia até geladeira tem um computador dentro dela, né? Tem até um experimento interessante. O cara fez rodar aquele jogo Doom. O primeiro jogo Doom, ele fez rodar num termômetro, que é o termômetro digital americano. Tem um computadorzinho dentro, o cara conseguiu converter o jogo para rodar dentro do termômetro, né? Olha só que absurdo, né? Que coisa mais incrível, né? Por que isso, né? Porque ao invés de haver uma máquina com um circuito fixo, que tal haver uma máquina que recebe como entrada um circuito, olha só, ou uma receita, se reorganiza internamente e é capaz de realizar aquela receita, ou seja, que tem a capacidade de agir como a receita. E é exatamente isso que os nossos computadores fazem. Eles são programáveis, a gente fornece para eles como que a gente quer que eles trabalhem e eles vão executar aquele trabalho e vão gerar uma resposta para a gente dependendo de uma entrada. Eu vou mostrar a execução desse método aqui, ó, no Excel. A gente não vai pensar em linguagem de programação ainda, porque não é a hora ainda nessa aula. A gente só vai pensar nisso no finalzinho da aula, tá? Então, eu vou abrir o Excel aqui. Não sei se vocês conhecem o Microsoft Excel. Ele é um ambiente de programação também, tá bom, gente? É uma planilha eletrônica, mas ele é um ambiente de programação. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Então, olha só, o que eu quero fazer? Pessoal, não precisa decorar, não precisa entender exatamente o que eu estou fazendo, só para vocês verem que a gente vai conseguir fazer uma convergência aqui usando esse método, tá bom? Então, eu vou falar aqui, ó, raiz quadrada de. Então, eu quero calcular a raiz quadrada de... Vamos pegar um número aqui. Vamos pôr o 4. O 4 não, vai. Vamos pôr, sei lá, 121. Raiz de 121 a gente sabe que é 11, né? 11 vezes 11 dá 121. Muito bem. Qual que é o y? Vamos colocar assim, ó. Vamos pôr x, y, certo? Para ficar mais próximo da notação que está aqui. Então, o meu primeiro y, eu chuto, tá certo? Eu não sei quanto que é a raiz de 121, mas vamos falar que a raiz de 121 é 4. Estou inventando um número, tá bom? A gente sabe que não é. Poderia até chutar um número maior, né? Porque 10 vezes 10 é de 100, né? Eu estaria mais perto de 121, mas vamos colocar 4. Aqui nessa próxima célula, eu vou calcular o y ao quadrado. Então, normalmente, quando vocês virem essa notação com um circunflexo e um número, numa variável ou no próprio número, isso aqui está querendo dizer que está elevado a, tá? Mas isso é só anotação, tá bom? Como que eu faço aqui no Excel? Eu vou apertar igual e ele vai abrir as fórmulas para mim. Eu vou falar, ó, eu quero pegar o valor dessa célula aqui, multiplicar, que é o símbolo do asterisco, por ela e vou dar Enter. Não é isso? 4 ao quadrado não é 4 vezes 4? O que tiver nessa célula aqui, ele multiplicado por ele mesmo, vai ser o quadrado. Então, deu 16. E aí, eu verifico se o y ao quadrado é aproximadamente x.
que é o que ele está verificando aqui, não é? Ó. O que eu vou fazer? Ó, esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui? Falso. Tudo bem? Muito bem, não é. Eu elevei ao quadrado, deu 16, o meu número que eu chutei, e ele não é igual, ou não está próximo do 121. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Ó, agora o meu próximo y que eu vou testar, ele vem do y que eu tenho atualmente, mais o x que eu quero, que é fixo, dividido por y. Tudo isso, a soma disso dividido por 2. Outra coisa que eu preciso fazer aqui, gente, isso aqui, esse valor aqui, que está em azulzinho, ele vai ser sempre, ele vai variar aqui, ele vai ser sempre comparado com uma célula fixa, sempre com 121. Então, eu vou apertar F4 aqui, ele vai colocar o cifrão no A e o cifrão no 2 para indicar que essa célula é fixa nessa forma. Sempre vai ser aquela célula ali, tá? A gente vai usar isso de novo aqui. Como que eu vou calcular o meu y aqui? A gente vai ter que seguir isso aqui. A soma de y com x dividido por y, tudo isso dividido por a soma, né? Essa soma dividido por 2. Então, abre parênteses, né? Quem que é o y? É esse cara aqui. Somado com uma outra divisão aqui. De quem? Vejam, do x pelo y. Quem que é o x? É esse aqui, e ele é fixo, sempre ele, dividido por y. Tudo isso aqui que é a soma, olha lá, então é y, está aqui. O x fixo dividido pelo y que vai variar, que é o y que está acima. Toda essa soma dividido por 2. Então, isso aqui, eu tenho essa conta aqui, tá bom? E eu vou guardar em y. Essa flechinha aqui, ó, a gente chama de atribuição. Estou atribuindo esse valor novo ao y, calculado com o meu y antigo e com o x fixo que eu tenho. Olha lá, deu 17,25. Nossa, mas que número grande, né? 17. A gente sabe que a raiz é 11, né? Será que vai funcionar? O que eu faço aqui? É isso vezes isso, não é? É a repetição do que está aqui, ó, só que para a próxima célula. No Excel, a gente pode simplesmente puxar para baixo. Olha lá, ele repete para a próxima célula. E aqui agora, é a mesma coisa. Eu comparo esse com esse aqui que está fixo. Poxa, mas 17,125 ao quadrado deu 293, está muito longe. Né? O que vai acontecer agora? Pela natureza dessa fórmula aqui, ele vai começar a ajustar esse valor. O que eu vou fazer agora? Eu vou, tá vendo? Eu marquei os três aqui. Eu vou baixar. Assim, e ele vai repetir esse monte de fórmula para mim várias vezes. O que a gente procura é se vai haver algum verdadeiro na coluna D, tá? Olha só. Depois, aqui já deu, estão vendo? Já está próximo já do 121, mas deve ter algum resquício ainda de casa decimal, por isso que ele deu falso. Vejam, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições desse passo de ficar recalculando o y, eu convergi, eu cheguei na raiz de 121, que é 11. Então, ó, 11 é o número que eu estou procurando. Entenderam a ideia? Vamos pegar um número maior. Vamos pegar 512. Vamos ver se 512 tem raiz quadrada. Tem. Olha lá. É 22,6275. Esse número maior, né? 512, vamos dobrar o 512. Vamos pôr 1028. 1028 é 2 elevado à décima, né? A raiz dele, quanto que será que é? A raiz dele é 2 à quinta, que é 32. Olha só. Tem um errinho de precisão aqui, mas tudo bem. Olha lá, chegou. Não é verdade? Vamos pôr o número ainda maior. Vamos pensar... Quanto que seria 1028 vezes 1028? 1.056.784. 1 milhão, 1 milhão... Olha lá. 1.056.784. Eu convergi para 1028, que é a minha raiz. Aqui está quase, ó, estão vendo? Ó? Aqui ainda deve ter um resquíciozinho de casa decimal. E eu cheguei aqui depois de quantas vezes? 14 iterações, 14 repetições, certo? Vamos ver se a gente consegue extrapolar isso aqui. Vamos pôr 1000, vamos fazer isso aqui. Olha lá, ó.
Vamos pegar 1.056.784. Vou fazer ao quadrado. Vamos pegar isso aqui. O Excel agora já vai começar a usar a notação científica, tá? Já tá usando aqui, né? Ó. Isso aqui, pessoal, outra coisa importante. O que é esse E mais 10? É aquele 10 elevado a décimo, 10 elevado a nona aqui, tá bom? Multiplicando esse número aqui. É a notação científica que vocês devem conhecer, né? Ó, aquele número gigantesco. Esse tanto de iterações não foi suficiente. Vamos ver se ele converge aqui em alguma parte. Olha aqui. Chegou na resposta em 25 iterações, 24 iterações. Olha lá, a raiz desse número gigantesco é 1.056.784. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso aqui para um computador fazer, gente, é muito rápido. É absurdamente rápido. Tá? São só 24 passos. Se a gente pegar um computador que executa um cálculo a cada, sei lá, 1 microsegundo, imagina quantos cálculos dá para fazer, né? Como é rápido isso. Isso aqui é um algoritmo que converge. Tudo bem? Entenderam a ideia? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar essa planilha para vocês, mas eu acho desnecessário, tá? Tudo bem? Vamos então agora, pessoal, dar prosseguimento aqui. A gente já está terminando, tá? E como que o computador funciona? Né? Como que esse negócio que eu consigo inserir ali dentro um circuito, né? Que é um programa, né? Que vai ditar como aquela maquinaria ali eletrônica, eletroeletrônica vai funcionar. É usando a arquitetura de von Neumann. Pessoal, von Neumann foi talvez um dos gênios aí da humanidade. Ele, o Turing, né? Foi ele que vislumbrou como deveria ser, né, um computador, como que as coisas deveriam funcionar. Isso aqui, é lógico, é um esquema muito simples, muito geral da arquitetura de von Neumann, tá? Hoje em dia existem muito mais coisas aqui dentro, mas a ideia principal é eu ter uma memória e eu ter uma unidade central de processamento, que ela tem dois componentes, uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Tá? Quem realiza o processamento em si das coisas que entram no computador é a memória, é a ALU, Arithmetic Logic Unit, ou unidade lógica aritmética. A memória armazena as instruções que o computador deve executar e os dados que ele deve operar sobre, né? E a unidade de controle que meio que rege o funcionamento, que faz as coisas funcionarem, que organiza o caos no processo, tá bom? Tudo isso vocês vão ver com detalhes na disciplina de arquitetura de computadores, tá? E em sistemas operacionais também, que vai estar em cima disso aqui, são camadas em cima do hardware, né? Da peça, né? Da parte física do computador. Então essa aqui é a ideia da arquitetura de von Neumann, tá bom? Tem uma entrada que vai estimular, entre aspas, o computador, a unidade central de processamento, CPU, a fazer alguma coisa. Central Processing Unit. Tudo bem, gente? Então essa é a ideia básica, tá? E agora, para a gente chegando assim no fim dessa parte mais teórica da aula, a gente vai começar a falar das linguagens de programação, que é a ferramenta, que são as ferramentas que vão permitir que a gente é, faça com que o computador trabalhe da forma que a gente quer que ele trabalhe, lógico, dentro do que ele é limitado a fazer, do que os limites teóricos da computação impõem, tá certo? Então, as linguagens de programação, a gente pode dividir elas em dois extremos, vamos dizer assim. Linguagens de alto nível, que a gente vai escrever o código e esse código ele é parecido ou ele é muito próximo à linguagem natural. Normalmente, essa linguagem natural que vai ser usada vai ser o inglês. Tá? Existe linguagem de programação em português? Existe. Tá? Mas linguagens de verdade que são usadas comercialmente são linguagens que são feitas normalmente por americanos ou mesmo que seja de outro país, pessoal, a linguagem é implementada, o código dela é em inglês, porque é claro, o inglês é a língua franca aí do mundo, né? É o idioma padrão que a gente trabalha em ciência, né? Em quase tudo. E em contrapartida ao alto nível, eu tenho a linguagem de baixo nível. Não é que é baixo nível de palavrão, tá certo? É porque ela está próxima, ela está perto do hardware,
está perto de como a máquina funciona. O nível mais baixo que tem é a linguagem de máquina, que são esses sinais zeros e uns que a gente vai ter que fornecer à unidade central de processamento para ela fazer alguma coisa. Tá bom? De novo, esses detalhes, pessoal, de como essas coisas funcionam em hardware, vocês vão ver em disciplinas específicas, tá? Aqui a gente só está dando um overview de como as coisas são, tá? As linguagens de programação, elas podem ser divididas assim, em duas classes principais, tá? Linguagens de propósito geral ou linguagens específicas de domínio, tá? Linguagem de propósito geral, essas são linguagens de programação projetadas para resolver problemas de diversas áreas do conhecimento ou para realizar atividades diversas. Principais, pessoal, tem centenas de linguagens de programação, tá? C, C++, Java, Python, Rust, Pascal, Ruby, Go, várias outras. O que a gente vai ver no curso? C, talvez um pouco de C++, depende de quem for dar outras disciplinas de programação. Java talvez seja a linguagem principal do curso que a gente vai trabalhar. Talvez um pouco de Python, lá em inteligência artificial. Rust é uma linguagem que vamos dizer assim, está começando a ficar famosa, mas eu não sei, eu sinceramente não sei se pega. Pascal é uma linguagem antiga, Ruby é uma linguagem que entrou aí no mainstream em 2006, mais ou menos. 2008, acho que foi o grande boom do Ruby, mas hoje em dia também pouquíssima gente usa. Go, que é uma linguagem do Google, e assim por diante, tá? Diversas linguagens de propósito geral. E linguagens específicas de domínio, que elas são linguagens de programação, às vezes linguagens até entre aspas, né? Porque HTML, SQL não pode nem ser considerado linguagem de programação, são linguagem de marcação, que é uma linguagem de marcação, que é uma linguagem declarativa, projetadas para resolver problemas e ou realizar atividades de áreas específicas. Então, HTML para criar páginas de internet, SQL para montar consultas para banco de dados, HDL que é para definir hardware, né? Uma linguagem para especificar hardware, MATLAB que é uma linguagem para matemática, né, específica para matemática, para cálculo numérico, para processamento de sinais. Enfim, existe uma infinidade aí de linguagens de programação, um ecossistema absurdamente grande, tem as principais, né? Bem, do ponto de vista de implementação da linguagem, como quem decidiu criar as linguagens vai fazer com que ela funcione, existem algumas abordagens, tá? Uma abordagem, e a gente pode dividir elas mais ou menos em dois tipos, né? E pode ter mistura deles: compilada ou interpretada. O que quer dizer ser compilada, né? Eu vou ter um programa em código-fonte, numa linguagem provavelmente de alto nível, próximo do que a gente entende como idioma, e eu vou ter um software, um programa que chama compilador, que vai transformar esse código-fonte num executável, que é o código de máquina, amarrado também ao que o sistema operacional no Windows ou Linux vai permitir que aquele programa faça, tá? Então, principais exemplos de linguagem compilada: C, C++, Rust, COBOL, Fortran, Pascal, que saem do código-fonte e chegam no executável de máquina, tá? Então eles saem do código-fonte, passa pelo compilador, o compilador normalmente gera um código intermediário que a gente chama de assembly, que ele está super perto do código de máquina. O montador transforma o assembler, né? Transforma o assembly aí sim no código que aquele processador entende, nos zeros e uns que aquele processador entende. Ah, mas quer dizer que C é só compilada? Não, tem C interpretada. Tá? Mas normalmente o padrão é ser compilada. Pascal tem interpretada? Tem. Tem abordagem mista, compilada e interpretada, mas as principais que a gente usa aí como a gente fala como exemplo são essas aqui. COBOL é uma linguagem antiga, COBOL é uma linguagem usada em mainframe. Fortran também é uma linguagem antiga que é usada pelo pessoal de engenharia, porque ela tem o nicho dela é cálculo, né? Cálculo preciso. Enfim, uma infinidade de linguagens. Compilada é sair do código-fonte, o compilador gerar um executável. Tem linguagens que têm uma abordagem, vamos dizer assim, híbrida. Elas são compiladas, mas o código intermediário que é gerado, ele não é um código executável direto no processador, mas sim executado por uma máquina virtual. Então, Java, C Sharp, Clojure, Groove, Kotlin, Scala,
Python. Python tem muita gente que fala que é interpretada, mas Python, na verdade, durante a interpretação, ele vai sendo compilado e vai sendo executado por uma máquina virtual também. Então, como que funciona essas linguagens? Eu tenho um código-fonte, eu tenho um compilador, só que o compilador, ao invés de gerar o código intermediário em assembly, ele gera um código intermediário em bytecode, que é o assembly ou as instruções que a máquina virtual entende, tá? Então, só para a gente dar um exemplo aí, imagina uma linguagem compilada. Linguagem C. Se eu escrevi o meu código na linguagem C de forma padronizada, não usando coisas específicas de uma determinada arquitetura ou de um determinado sistema operacional, eu consigo pegar esse meu programa em C, compilar ele para o Windows e ter um executável do Windows e compilar ele para Linux e ter um executável que funciona da mesma forma no Linux. Lógico, estou dando um exemplo bem genérico, tá, gente? Não é sempre lindo e maravilhoso assim. Tá? Numa linguagem que ela é compilada e executada numa máquina virtual, o que acontece? Eu consigo compilar aquele código, teoricamente, uma vez só. Então, eu compilo no Windows, por exemplo, e eu rodo ele em qualquer máquina virtual. Uma máquina virtual do Windows, uma máquina virtual do Linux e assim por diante. Tá? Então, eu compilo normalmente uma vez só. E por fim, linguagens que são puramente interpretadas, JavaScript, Ruby, Lua. O que acontece? Ao invés de eu ter um compilador, eu tenho um interpretador. Esse interpretador ele vai lendo linha a linha do código-fonte e já vai executando, já vai mostrando, já vai fazendo o que está sendo pedido. Tá certo? Aquilo lá já vai sendo interpretado, já vai sendo executado. Então, essas são as duas pontos de vista aí do ponto de vista de implementação da linguagem, de linguagem de programação, tá bom? Terminando, que linguagem de programação que a gente vai ver nessa disciplina? É a linguagem de programação C. Ela tem uma importância enorme historicamente, ela é usada até hoje, ela é a inspiração para diversas linguagens de programação modernas, tá? Java, JavaScript e assim por diante. Ela é uma linguagem bem burocrática, vamos dizer assim, que na minha opinião, ela é boa para você ensinar a programar, porque você tem que seguir a burocracia dela, senão as coisas não funcionam, então você precisa ter um certo formalismo e ela não vai te deixar muito livre, tá? Então acho que isso é bom quando a gente está aprendendo alguma coisa, tá? Então, ela foi desenvolvida em 72 no Bell Labs por Dennis Ritchie e Ken Thompson, com o objetivo de ser usado na criação de sistemas operacionais, no caso o Unix, e que fosse fácil de leitura e manutenção. A ideia é ser um código fácil de ler. É uma linguagem padronizada pela ISO. Ela é atualizada constantemente, ela está sempre sendo atualizada e revista. A última versão é a C17, de junho de 2018. É padronizada ali no padrão ISO IEC 9899 de 2018. E quem vem antes dela? BCPL, que deu origem à linguagem B, que deu origem à linguagem C. Tá certo? Ah, a próxima linguagem é P? Não, tá bom? Mas seguir essa brincadeira, entre aspas, da próxima do BCPL ser o B e depois ser o C. Tá bom? Existe a linguagem D? Existe. Existe linguagem chamada D, tá? C++, se vocês perguntarem, o que é o C++? O C++, antigamente, era um super conjunto aí da linguagem C. Ele englobava a linguagem C e tinha mais recursos, principalmente relacionados à orientação a objeto. Hoje em dia já é uma linguagem independente, elas são interoperáveis. Na verdade, o C++ consegue colocar as coisas de C, coloca as coisas de C dentro dele, mas são a rigor são duas linguagens diferentes, tá bom? E aqui, mãos à obra, a gente inicia a parte prática. O que eu vou fazer? Antes da gente começar a parte prática, eu vou fazer um tutorial para vocês de como preparar o ambiente de programação, desenvolvimento e de correção de tarefas na máquina de vocês, tá certo? Então, eu vou parar esse vídeo agora, eu vou fazer um outro sobre esse tutorial e depois a gente volta no terceiro vídeo da primeira aula em que a gente começa a programar. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu!